Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui fala o pastor Gunnar Berg, coordenador acadêmico da ETAD. Quero dar aos amados irmãos mais uma vez as boas-vindas, não apenas ao estudo desta matéria, estamos dando início agora à lição de número 2, mas também, como eu comentei com os irmãos na aula anterior, ao meu escritório, aqui meu canto de estudo em minha casa. É uma alegria receber os amados irmãos aqui, estejam todos muito bem à vontade. Mas enfim, vamos à lição de número 2, que tratará a respeito do conteúdo do primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Agora é o momento de nos depararmos especialmente com o texto, verificarmos o que ele significa e quais são as suas implicações. Eu renovo aqui o meu desafio a você, feito na aula de número 1. Quem é que já sabe dizer por que não foi estranho aos discípulos, por que não lhes pareceu esquisito ou desconhecido deveras, quando no derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, todos começaram a falar noutras línguas? Eu já lhes disse que certamente os discípulos presenciaram isso em algum momento. Alguém sabe dizer quando foi? Nós vamos ver isso quando chegar a hora de estudar o segundo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, veja se você já sabe a resposta para quando chegarmos lá. Mas vamos agora a uma espécie de leitura comentada do primeiro capítulo, que é aquilo que nos está sendo proposto pelo autor de nosso livro. Lembrando que esta nossa lição tem algumas particularidades. Ela está dividida em 5 tópicos essenciais: Jesus instruindo os discípulos, a ascensão de Jesus Cristo, os discípulos confortados, os fiéis em oração e Matias, o escolhido para o apostolado. Os objetivos da lição são estes: dizer que Jesus prometeu aos discípulos, ante a preocupação que tinham quanto à ressurreição, quanto à restauração do reino de Israel. Também mencionar 2 significados da ascensão do Senhor Jesus Cristo. 3, mencionar o principal elemento da promessa de Jesus dada aos discípulos através dos 2 varões vestidos de branco no momento da sua ascensão. Mostrar os 3 elementos que caracterizam a verdadeira espera. E 5, citar 2 qualidades que habilitavam Matias para o exercício do apostolado. Vamos então ao texto de número 1 da nossa lição. Jesus instrui os discípulos é o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 8. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura em sua Bíblia. O que temos aqui é a introdução deste livro. Eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. O que temos aqui é uma introdução um pouco diferente daquilo que estamos acostumados, porque Lucas não começa o seu texto do livro dos Atos discorrendo sobre o que falará, mas sim sobre o que já falou. Então o que nós temos aqui é uma introdução de recapitulação, uma introdução retroativa. É como se Lucas agora levasse Teófilo e também a nós a olharmos um pouquinho para trás e assim podermos verificar o que é que ele, Lucas, já houvera escrito no seu primeiro tratado, que é, conforme já vimos, o Evangelho que leva o seu nome. Então estamos nos referindo aqui, nesta introdução, a um conteúdo retrospectivo. Vale a pena lembrar que o final do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, aliás, já no capítulo 23, nós temos a descrição dos eventos que antecederam a morte,
a própria morte, no capítulo 23 de Lucas, e aí nós temos no capítulo 24 a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, suas aparições e as suas interações com os discípulos. É por isso que o livro dos Atos dos Apóstolos começa fazendo rememorar o que foi o conteúdo do Evangelho, para que Teófilo tivesse aqui uma recapitulação daquilo que ele já tinha visto ou lido no texto. E o que também temos muito importante a anotar aqui é que o livro dos Atos dos Apóstolos dá ênfase grandiosa às ações do Espírito Santo. Conforme, aliás, comentei com os irmãos na aula anterior, certos cânons da igreja cristã antiga davam conta de que este livro não era chamado de o livro dos apóstolos ou o livro dos Atos dos Santos Apóstolos, mas o livro dos Atos do Espírito Santo, porque a ênfase está na forma como o Espírito Santo, descendo sobre a igreja, sobre os primeiros cristãos, começou a tratar com eles e através deles para a expansão do reino de Deus. E aqui há uma coisa bastante interessante, no capítulo 1, no verso 2, diz assim, que Cristo foi recebido no céu depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Aqui já passamos a observar, inclusive, uma forte base para a doutrina da pneumatologia, que estuda a pessoa do Espírito Santo, bem como a paracletologia, que estuda a obra do Espírito Santo. Aqui verificamos, por exemplo, que uma das coisas que o Espírito Santo faz é ensinar. O Evangelho de Lucas, e bem especialmente agora o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, começa a nos descortinar quais são as coisas que o Espírito Santo faz, porque o Senhor Jesus já tinha referido-se ao Espírito Santo chamando-o de o Consolador, o Paracleto. Porém, com este nome, que para nós é muito usado quando tratamos a respeito do Espírito Santo e do seu ministério, acabamos eventualmente por dar muita ênfase a isto, esquecendo-nos de quais são as outras coisas que o Espírito Santo faz. Aqui nós temos uma lembrança fundamental, que o Espírito Santo, pessoa que é, veja, o Espírito Santo é pessoa, terceira pessoa da Trindade. Não se trata de uma manifestação de Deus, mas é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, tem entre as muitas tarefas suas ensinar. O Espírito Santo ensina, Cristo deu mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo. E novamente no versículo 5, eis que outra vez o Espírito Santo surge, novamente ele aparece. Continuemos com a leitura desta introdução que foi feita no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, lembrando que nesse momento nós vamos focar os versos de 1 a 8. Verso 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Existe um debate, façamos um parêntese importante aqui, sobre se as pessoas são batizadas com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Irmão, não faz diferença alguma. Mas se você quiser observar aqui no versículo 5, está a resposta para a sua pergunta. O batismo é com o Espírito. Mas se você disser no Espírito, nada muda. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então aqui nós temos mais uma atuação, mais uma atividade, mais uma tarefa que compete ao Espírito Santo, que é batizar. E esse batismo, nós sabemos, e vamos ver os seus detalhes mais à frente no capítulo de número 2, é um revestimento de poder. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-se, dizendo: então, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? É muito interessante observar que
Diante da morte do Senhor Jesus Cristo, o nosso manual, aliás, bem lembra isso, houve um arrefecimento das disposições nos discípulos. Eles ficaram tristes, Jesus morreu. Mas com a ressurreição e mais ainda, com as infalíveis provas da ressurreição e mais ainda, com as interações da ressurreição, interações entre Cristo e os apóstolos, eis que se revigora neles todas as esperanças que tinham. E, curiosamente, uma certa esperança nacionalista que eles não tinham conseguido vencer ainda, porque é como se os discípulos ainda não houvessem compreendido plenamente qual era a extensão do reino de Deus na terra e qual era a missão dada a Cristo ou cumprida por Cristo com o seu sacrifício vicário. Esta não é uma missão étnica, esta não é uma missão cultural, é uma missão soteriológica para a salvação de todo aquele que crê. Vamos nos lembrar que lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, nós temos o Senhor Deus dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, portanto, que os discípulos ainda estavam preocupados com um aspecto não constante no que era o objetivo da morte e da ressurreição de Cristo. E essa preocupação que a morte e a ressurreição de Cristo não contemplam é justamente a restauração étnica de Israel. E o Senhor Jesus Cristo dá-lhes uma resposta. Observe que não é uma resposta que nega que Israel será restaurado, mas uma resposta que coloca essa restauração fora do contexto deles, porque para eles, como resultado da salvação em Cristo e do revestimento de poder, a restauração de Israel não tinha nenhuma necessidade premente, não tinha nenhum valor imediato. Era algo que, como Cristo ensinou no verso 7, não lhes competia saber, porque as estações e os tempos foram estabelecidos pelo Pai, pelo seu próprio poder. E para vocês, Espírito Santo, revestimento de poder e testemunho. Esqueça a restauração de Israel. Não é prioridade de vocês, não é prioridade da missão de Deus ao mundo, não é prioridade das consequências imediatas da salvação operada por Cristo em sua morte e ressurreição. Aí Cristo confirma o que lhes está dizendo no versículo 8. Agora vamos ler o 7 e o 8 e entender o que Jesus está dizendo. Os discípulos perguntam: então é agora, o Senhor está ressuscitado, está aí com o seu corpo pronto, venceu a morte e ressuscitado vai restaurar Israel. Jesus responde: ei, esse tempo não é para vocês, não compete a vocês. Para vocês compete receber o Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Nesse momento, o Senhor Jesus Cristo lhes estabelece que a missão que eles deveriam desempenhar, as suas tarefas missionárias e evangelísticas, eram tarefas supraculturais. Vocês estão preocupados com Israel? Vocês têm que testemunhar até o final da terra. Vocês estão preocupados com Israel? Vocês têm que falar em Samaria, que é um povo que vocês odeiam. Vocês estão preocupados com Israel? Tem Espírito Santo para que vocês testemunhem a todas as nações. E enquanto dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E aí nós temos a assunção de Cristo, ou a ascensão de Cristo. Antes de darmos prosseguimento, vamos verificar que Lucas está falando sobre as muitas e infalíveis provas da ressurreição. É muito importante considerarmos isto. Não apenas Lucas, mas também o apóstolo Paulo faz uma importante defesa a respeito da ressurreição. E quando temos estas defesas sobre a ressurreição, estamos diante de algo muito importante. É necessário lembrar que uma coisa muito atingida pelas mentiras e heresias a respeito de Cristo é que Cristo não era divino, é que Cristo não ressuscitou. Parece que a maior parte das pessoas, inclusive daquelas que se manifestam contrárias ao cristianismo, não tem muita dificuldade em aceitar aquilo que eles chamam de um Jesus histórico, tentando nas suas cabeças separar
o Cristo histórico do Cristo mítico e espiritual, como se houvesse alguma coisa em Cristo que fosse mítica, isto é, que fosse folclórica. Não tem. O Senhor Jesus Cristo e aquilo que o Senhor Jesus Cristo é e que nós podemos observar na palavra de Deus, bem, nisto não há folclore de forma alguma. O que temos sim no Senhor Jesus Cristo é tudo história, tudo fato. E a narração de Lucas e também a defesa que Paulo faz a respeito da ressurreição tem o objetivo de dar todos os elementos necessários para que se faça uma defesa, inclusive jurídica, judicial, uma defesa para que se advogue com clareza que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, por isso, temos aqui esse aspecto de Cristo se apresentando com muitas e irrefutáveis provas ou provas infalíveis. Bom, depois de verificarmos isso, vamos caminhar um pouquinho e observar que chegamos aos versículos 9 e 10. E enquanto dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Há um estudo bastante interessante, rico, que propõe verificar o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. E exatamente aqui nesta passagem, Lucas lança mão de uma narração ou de uma forma narrativa que relembra uma história muito conhecida de todos aqueles que conhecem o Antigo Testamento, judeus especialmente, embora ele não estivesse escrevendo diretamente a judeus. Esse é um texto ao qual os gentios tiveram acesso mais imediatamente, mas aqui, quando Lucas fala sobre Cristo sendo elevado aos céus e sendo ocultado, ele se utiliza da mesma linguagem que fala sobre o arrebatamento de Elias. É algo muito interessante e tem sido usado por muitos estudiosos da Bíblia para estabelecer uma espécie de paralelo simbólico. Atenção, não é tipológico, hein? Tem diferença. Quando falamos sobre o paralelismo tipológico, estamos dizendo de algo que a própria Bíblia estabelece como sendo lá no Antigo Testamento uma figura confirmada no Novo Testamento. Então, o elemento tipológico tem peso doutrinário, mas aqui estamos falando de um paralelismo simbólico. Isto quer dizer, são passagens da Bíblia que podem se irmanar, serem estudadas paralelamente por causa da familiaridade narrativa. E aqui nós temos os mesmos elementos literários que compõem a narrativa, que compõem a narração da ida de Elias ao céu no seu arrebatamento. Quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem recebeu, ocultando-lhe seus olhos, o que faz então com que muitos estudiosos acabem dizendo que lá na subida de Elias e no deixar de sua capa a Eliseu, estava estabelecido um símbolo, repito, não um tipo, atenção, um símbolo do que houve com Cristo e o Espírito Santo, uma vez que Cristo sobe e o Espírito Santo vem. Mas é apenas uma curiosidade hermenêutica, não vá fazer, por favor, doutrina a partir disso. Cuidado, cuidado, resista às facilidades hermenêuticas como alegorias, cuidado, é só uma curiosidade. Então aqui no versículo 9 e no versículo 10, nós temos os discípulos olhando para o céu enquanto Cristo subia, e eis que junto deles colocaram-se 2 homens vestidos de branco. O que significa que o Senhor Jesus Cristo houvesse subido ao céu? Bom, significa o fim do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Agora as coisas estavam mudando de cenário. O ministério terreno de Cristo findou. Após 3 anos de pregações, milagres, ocorrências maravilhosas, ressurreições, da sua morte, da sua própria ressurreição, eis que agora o Senhor Jesus Cristo vai de retorno ao céu. Você deve se lembrar que em um dado momento da história do ministério terreno de Cristo, ele disse aos discípulos: convém
que eu vos deixe, ou convém que eu vá, que eu vos deixe. E os discípulos ficaram entristecidos, porque você pode imaginar há quanto tempo eles não estavam aguardando, esperando que o Messias prometido surgisse. E de repente o Messias, depois de surgido, volta-lhes e diz-lhes assim: é bom que eu vos deixe. E os discípulos devem ter ficado bastante perturbados com tudo aquilo. Mas o Senhor Jesus Cristo lhes explica que se ele não fosse, o Consolador não viria. Então aqui chegou o momento em que Cristo vai. Tudo está pronto, então, para o início de uma nova fase na história do plano divino através dos séculos. Cristo sobe, é o fim de um momento, o ministério terreno de Cristo. Cristo sobe, é o início de uma nova fase. Os discípulos agora tinham o seu coração pleno e transbordante, porque logo depois disto, conforme a palavra promete, eles teriam o recebimento e o revestimento de poder. É a chegada de um novo Consolador que diante deles agora se descortina. Então, o Senhor Jesus Cristo vai e tudo está pronto para que o Espírito venha. No versículo 11, o que nós temos? Versículos 11 e 12. Os varões disseram, né? Homens e irmãos, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Observe, meus irmãos, que grande riqueza doutrinária contém o capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós já começamos a estabelecer aqui algumas coisas que são base quando estudamos o Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, Atos 1 e 2. O Espírito Santo batiza, Atos 1 e 5. O Espírito Santo dá poder e ele é poder, Atos 1 e 8. Depois tem mais coisas sobre o Espírito Santo ainda nesse capítulo. Mas agora é isso que no versículo de número 11 nós temos uma confirmação escatológica a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. É algo maravilhoso, é riquíssimo observar o quanto a igreja descobre teologicamente nesses eventos que abrem o capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. É por isso que eu insisti com os irmãos na aula passada e repito agora, Lucas é sem dúvida alguma o grande teólogo do Novo Testamento. Eu não quero estabelecer algum tipo de guerrinha birrenta entre a turma que defende Paulo como grande teólogo e aqueles que defendem Lucas, mas meus irmãos, observem qual não é a sistematização de doutrinas essenciais à fé que estão constantes no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos o Espírito Santo, temos esses dois varões confortando aos discípulos, porque ele lhes diz assim: por que estáis olhando para o céu? Os irmãos podem imaginar qual era a expressão no rosto dos discípulos quando eles olhavam para o céu e viam Cristo subir? Será que eles estavam alegres? Será que eles estavam sorridentes? Provavelmente eles estavam espantados e pasmados, e todo esse espanto, todo esse olhar para o céu, bastante chocado, é agora resolvido com uma promessa de consolo. Cristo que viste subir para o céu, do céu descerá, da mesma forma como o viste subir. Então nós temos aqui a promessa de que Cristo voltará com a sua igreja, conteúdo escatológico. Observe que de uma hora para outra começa a fervilhar para os discípulos um conteúdo escatológico riquíssimo, com o qual, aliás, os próprios discípulos precisarão aprender a interagir e dele extrair aquilo que lhes é aprendizado. Talvez Cristo, estando com eles durante o ministério terreno, tomasse a iniciativa de explicar, mas agora eles dependem de quem? Do Espírito Santo, através de quem mandamentos lhes foram dados pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui os discípulos
estão diante desta promessa maravilhosa. Mas eles também estão, conforme nos diz o nosso comentarista, de maneira muito hábil, é uma perda e uma promessa. Os discípulos perdiam o quê? A companhia física de Cristo. Ao mesmo tempo, eles tinham a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós estamos prestes a ver acontecer uma mudança completamente maravilhosa e radical no relacionamento que o homem pode ter com Deus. Os discípulos, especialmente, é que podem protagonizar isso e servir para nós de exemplo. Os irmãos sabem, bem notam, percebem com facilidade que o relacionamento dos discípulos com Cristo tinha algumas características. Era um relacionamento físico. Era um relacionamento externo a eles. E era um relacionamento local. Quer dizer que Cristo era homem, perfeito homem, embora nunca houvesse deixado de ser perfeito Deus, era verdadeiro homem. E Cristo, como verdadeiro homem, estava em carne, físico. E os discípulos se relacionavam com Cristo externamente a eles próprios, porque eles falavam com Cristo, Cristo diante deles, tocavam em Cristo, Cristo diante deles. Quem quisesse falar com Cristo ia até onde Cristo estava. Então era um relacionamento restrito às localidades geográficas. Agora, de uma hora para outra, eles perdem Cristo. Eles não têm mais a presença de Cristo, não podem mais tocar Cristo, não podem mais ir aonde Cristo está. Eles queriam ir, mas ainda não podiam. Por isso que Cristo faz a promessa em João capítulo 14, dizendo assim que ia preparar lugar para que onde ele estivesse, também os discípulos e nós, obviamente, viéssemos a estar também, mas não agora. Então eles que tinham Cristo em tudo já não tinham Cristo em nada. Mas agora vem uma promessa, e essa promessa muda a dinâmica de interação entre os homens, os discípulos especialmente, porque são os protagonistas desta parte dos eventos históricos, com o Pai Celestial, com Cristo, através do Espírito Santo. Porque aquilo que era físico passa a ser espiritual. Aquilo que estava do lado de fora dos discípulos passará a habitar os discípulos. E aquilo que estava localizado a um lugar aonde Jesus estivesse, agora é universal, porque eu daqui tenho o Espírito Santo tal qual você aí, no lugar onde você está. Vamos avançar um pouco então na nossa leitura e compreender que estamos diante de algumas recomendações específicas de Cristo, porque Cristo foi, mas o Espírito não desceu ainda. Então agora Lucas começa a explicar como é que os discípulos se organizaram sem o Senhor Jesus. Verso 12, 13 e 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, distância de um caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. E todos estes perseveravam em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então aqui os discípulos começam a desempenhar aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes ordena através das suas diretrizes. Era hora de buscar a Deus. Era hora de que eles buscassem a face do Pai Celeste. Era hora de perseverar em oração. Era hora de permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Os discípulos, no meio disso, fazem a eleição de Matias, apóstolo. A palavra de Deus nos conta então. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Aqui nós temos então outra atuação do Espírito Santo. Nós já vimos que o Espírito Santo ensina, que ele reveste, que ele dá poder, e agora que o Espírito Santo fala.
E ele fala profeticamente, Atos capítulo 1, verso 16, o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitaram em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua passaram a chamar este campo de Acéldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que este foi recebido em cima, um deles faça-se conosco testemunha da ressurreição. Apresentaram então dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E alcançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum, atenção, foi contado com os 12. Como os irmãos sabem, não é segredo para nenhum leitor atento da Bíblia, essa foi a última vez que os discípulos tomaram sortes, fizeram sorteios entre si para tomar alguma decisão. Logo o Espírito Santo viria sobre eles e eles não precisariam mais disso. Mas o que é que esse lançar sorte nos faz lembrar? Urim e Tumim. Os irmãos se lembram disso? Que havia numa das dobras da veste da estola sacerdotal, as pedras de Urim e Tumim, que significam luzes e perfeição, ou luz e perfeição. E todas as vezes que alguém queria uma resposta da parte de Deus, sobretudo os reis, mandavam que os sacerdotes consultassem Urim e Tumim. E ao lançar sortes em Urim e Tumim, as pessoas, especialmente os reis, mas Israel de um modo geral, tinha a resposta sobre a sua dúvida. E o interessante para observar a respeito de Urim e Tumim é que essa forma de consulta a Deus sempre dava respostas binárias: sim, não, faça, não faça, guerreie, não guerreie, mate, não mate. E os discípulos simplesmente chegam aqui à conclusão de dois nomes. Eles têm diante de si Matias, que é um, e o outro eles têm Barsabás, que era chamado também de Justo. E agora eles precisavam saber qual dos dois era aquele que seria o substituto de Judas, e lançam sorte, a exemplo do que vinha fazendo Israel desde toda a sua história. Não podemos achar isso estranho porque estamos diante de um momento em que a igreja ainda está para receber o Espírito Santo e descobrir que o Espírito Santo e no relacionamento do homem com Deus há muito mais do que sim ou não como resposta da parte do Senhor. Acontece que a cultura espiritual desses discípulos ainda estava muito presa à sua herança judaica. E a sua liturgia também, não podemos nos esquecer, e vamos ver isso ao longo de vários textos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, que os discípulos, quando queriam orar, iam ao templo, porque eles eram judeus. Era como eles entendiam que poderiam buscar a face do Senhor. Demorou um pouco para que a novel igreja, para que a nascente igreja cristã se desligasse de certos rituais do judaísmo. Alguns deles, aliás, bastante nocivos, mas não é exatamente o caso aqui de ser um ritual nocivo, mas de ser um relacionamento tímido com Deus. Traga dois aqui, porque a única resposta que nós podemos obter da parte de Deus é este ou aquele, esquerda ou direita, sim ou não. Então, diante disso é que nós estamos observando como as coisas vão mudar bastante no relacionamento entre o povo. Agora eles lançam sorte, mas depois eles terão a ousadia em bom sentido, de dizer: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então aqui nós temos nós temos os discípulos ainda em uma forma bastante
tímida de relacionamento com Deus, mas que logo será transformada em relacionamento pleno e ousado através do derramamento do Espírito Santo. Me caiu sorte sobre Matias. E outra colocação importante a dizer aqui é combater de uma vez por todas qualquer afirmação que não é pouco comum, a verdade é bem comum, de que Matias foi uma escolha errada, que eles não tinham a necessidade de colocar um discípulo agora, porque logo o Senhor Jesus chamaria Paulo para ser discípulo. Irmãos, é um engano, a palavra de Deus não confirma isso, trata-se de uma hipótese pálida, falha, fraca, e a fraqueza dessa hipótese é derrubada pela própria palavra de Deus, que diz aqui: Matias foi contado com os 11 apóstolos. A expressão "e Pedro e os 11", Atos 2 e 14, inclui Matias. Matias foi escolhido para cumprir a profecia. Aí nós temos o Salmo 69, 25. Matias tinha qualificações para o apostolado. Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Paulo não contou a si mesmo como sendo um dos 12, mas como um apóstolo especial aos gentios. Mas eu convido os irmãos a retornarem comigo ao fato de que Matias tinha a qualificação apostólica. Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Foi dito então por Pedro que para ser um dos 12 apóstolos era preciso atenção. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, tinha que ter sido contemporâneo ao ministério de Cristo, começando do batismo até o dia em que foi recebido em cima. Cada um deles faça-se conosco testemunha da ressurreição. Então tinha que ter andado com Cristo, estado com os outros apóstolos e ter presenciado as infalíveis provas da ressurreição. Meus irmãos, nós temos, portanto, uma impossibilidade bíblica e cronológica, biológica também, de que haja apóstolos vivos em nosso tempo. Não há apóstolos em nosso tempo. Pode haver entre nós pessoas que desempenhem um ministério apostólico, isto é, pessoas cujo testemunho atinjam a milhares ou, quem sabe, a milhões de outras almas. Mas apóstolo é uma titulação restrita ao grupo dos 12, porque eles são os únicos que tinham essa característica. Então, fuja dos apóstolos do tempo presente, porque eles não são apóstolos. Bom, aqui nós chegamos ao final desse capítulo de número 1. Logo nós vamos entrar no capítulo mais importante para nós no que diz respeito à expectativa, no que diz respeito à experiência, no que diz respeito à verdade sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas antes de encerrarmos a aula, vamos observar que os discípulos tiveram a recomendação de aguardar e perseverar unanimemente em oração, buscando ao Senhor. Eu sei, para mim é claro, que estes homens sabiam pelo que estavam orando. É errônea, é falso entendimento de que esses homens estavam orando, esperando por uma coisa que eles não sabiam o que era. Sabiam. Estes homens sabiam pelo que estavam clamando. De maneira que a sua oração era específica e direcionada a que o Senhor Deus cumprisse neles, através de Cristo Jesus, pelo derramamento do Espírito Santo, a chegada do Consolador. E há uma outra coisa, um propósito especial para que tudo isso acontecesse, que está no verso 8 desse primeiro capítulo. Recebereis o poder para ser testemunha. A partir do capítulo 2, nós vamos observar como foi que o Espírito Santo desceu. As implicações do falar em outras línguas. Será sempre língua de homens ou realmente a Bíblia dá condições de que nós entendamos que
que o falar em línguas também é nessas línguas espirituais sem correspondência nos idiomas humanos. O Espírito Santo vem mesmo com a finalidade de que sejamos testemunhas. Isso significa o quê? Que aqueles que têm o Espírito não podem calar a sua boca, precisam constantemente evangelizar. Qual o efeito do Espírito Santo na vida do salvo? Então, isso tudo nos está reservado para a aula de número 3, quando começaremos a estudar algumas das questões mais caras, importantes e relevantes para nós, os pentecostais. Até lá, então, que Deus em Cristo Jesus abençoe você. Não se esqueça de reler esta lição, reler o seu livro, fazer os exercícios e se preparando para cada uma das muitas provas que você tem que cumprir como exigência a essa disciplina. Que Deus em Cristo Jesus abençoe ricamente a sua vida.